Olá, hoje nós vamos falar sobre os plásticos. Os plásticos, na verdade, eles têm uma composição química definida, né? Quimicamente, eles são conhecidos como polímeros. Tá? Os plásticos estão aí na sociedade, em embalagens, equipamentos eletrônicos, nos automóveis, até na produção de roupas eles são utilizados. Então, é um material que tem uma larga aplicação e uma importância muito grande para a sociedade. Vamos parar para pensar agora um pouquinho na composição química desses plásticos. Para entender melhor a composição, vamos retomar lá na química orgânica os alcenos. Então esse é o etileno, um aceno mais simples possível. O aceno é um hidrocarboneto, onde os carbonos estão ligados através de uma ligação dupla. O que é uma ligação dupla? Vamos recordar isso. Em uma ligação dupla, a gente consegue observar aqui nessa imagem uma ligação sigma e uma ligação π. Essa ligação π é uma interação entre os orbitais p dos átomos de carbono, é uma ligação um pouquinho mais fraca. Tá? Quando a gente submete o etileno a uma alta temperatura, alta pressão, essa ligação pode ser rompida. Colocando então uma grande quantidade de etileno dentro de um reator, e nesse reator esse material vai ser submetido a alta pressão, alta temperatura e a presença de um catalisador, vai ocorrer a quebra das duplas ligações e vai dar origem a um novo material, que é um polímero. Esse polímero é formado então por várias unidades de etileno que se ligaram através da ruptura da dupla ligação, através da quebra da dupla ligação. Então, se a gente pegar aqui o polietileno, a gente consegue ver que na verdade ele tem várias unidades de etileno, só que com uma ligação simples. Por quê? Porque uma das ligações foi quebrada para que ele se ligasse numa outra unidade de etileno, que se ligou a outra, se ligando a muitas unidades e dando origem ao plástico. Aqui a gente consegue até ver uma representação em terceira dimensão usando um modelo molecular. Então aqui a gente tem uma unidade de etileno, outra, e é isso que dá origem ao plástico. Neste caso, então, nós temos o polietileno, que é formado então por vários etilenos. A gente tem duas representações que a gente pode fazer para indicar esse polímero. Primeiro é representar o monômero do qual ele é formado. Então, o monômero, que é a menor parte que se repete nessa cadeia, e o polímero. Então, no polímero, a gente representa aqui com um N, por quê? Porque são várias moléculas de etileno ligadas umas nas outras. São tantas moléculas que a gente não consegue contar. Então, a gente representa por N, e esse N indicam inúmeras moléculas aí, muitas moléculas ligadas para formar esse polímero, polietileno. E o resultado é o plástico polietileno. O polietileno ele é utilizado para encapar fios, para produzir embalagens, ele é utilizado para diversos materiais. Assim como existe o polietileno, também existem vários outros polímeros. É só mudar o monômero, fazer aquele mesmo processo de colocar num reator com alta temperatura, alta pressão. Então aqui eu coloquei alguns exemplos para te dar uma olhada. Então esse é o polietileno, o plástico. Aqui o material da caneta, que envolve a caneta, ele é o polipropileno, é um outro tipo de plástico. O isopor também é um tipo de plástico, é o poliestireno, feito por vários estirenos ligados. Tem o PVC, que é o policloreto de vinila. O teflon é um polímero que faz a cobertura antiaderente nas panelas. Poliacrilonitrila, que é utilizado para a produção de roupas. Tem o PVA, que é utilizado em tintas. Plástico do pneu, que são borrachas sintéticas, né? É um polímero que imita a borracha natural, que é extraída da natureza, mas também pode ser produzida no laboratório. E tem polímeros mais avançados, aí, que são plásticos com maior valor comercial, né? Por exemplo, os que são utilizados para a produção também de lente de óculos. Toda embalagem plástica ela traz um número dentro de um triângulo. É até engraçado porque muito pouca gente sabe o que esse número significa, né? Eu já até ouvi algumas pessoas falando que na verdade esse número significa
a quantidade de vezes que a embalagem foi reciclada, mas não, é muito mais simples do que isso. Tá? Aqui, então, por exemplo, se a embalagem traz esse triângulo, o triângulo indica que o material é reciclável, e dentro traz o número 1, indica que o material é o PET, é o polietileno. Se for o 2, é o polietileno de alta densidade. Se for o 3, é o PVC. E assim por diante. Então, isso é uma informação muito importante para a reciclagem desses materiais. Porque eu não posso misturar na reciclagem polietileno com PVC. Então, eu preciso separar esses materiais para poder trabalhar a reciclagem deles. Isso é um dado muito interessante que vem nas embalagens e é muito utilizado aí na indústria de reciclagem. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho da composição química dos polímeros, tá, das aplicações. A gente vai utilizar esses conceitos para trabalhar um experimento sobre os plásticos. Tá? Então é importante que vocês já tenham ideia desse conceito. Vocês podem também pesquisar, utilizar a web para fazer outras pesquisas sobre polímeros, se tiver interesse. E assistam o vídeo, tá, quantas vezes for necessário, para que vocês tragam já esse conhecimento de polímeros para a nossa aula, para que a gente consiga executar um experimento. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi uma experiência nova. Espero que a gente use mais esse tipo de trabalho para as nossas aulas.